Capítulo 1. O peso do silêncio. 3 anos. 3 anos desde que enterrei meu filho João Pedro sem nunca tê-lo visto respirar. 3 anos desde que Silvana saiu de casa levando apenas uma mala e o peso de um silêncio que eu nunca consegui quebrar. Meu nome é Ricardo Mendes. Tenho 42 anos, 30 deles na estrada. Caminhoneiro. Solteiro agora, embora a aliança ainda marque meu dedo com uma linha branca que o sol não queimou. A cabine do Scania virou minha casa. Cheiro de diesel, café requentado e solidão. Percorro o interior de Goiás, Tocantins, às vezes desço até o Piauí. Carrego soja, milho, gado. Carrego também o que nenhuma balança consegue pesar. Culpa, arrependimento, a lembrança de um choro que nunca ouvi. Naquela tarde de outubro, o calor da BR-153 parecia derreter o asfalto. Cigarras gritavam nos postes. O ar-condicionado do caminhão tinha pifado 2 cidades atrás, e o suor escorria pelo meu pescoço como uma promessa de desgraça. Eu estava voltando de Araguaína com a carga de ração vazia, rotina, sempre rotina. Parar no posto, comer uma marmita requentada, trocar meia dúzia de palavras com o frentista, seguir viagem, dormir na boleia ouvindo o rádio, acordar com o corpo doído e a alma mais ainda. Mas naquele dia, algo me fez sair da rota. Não sei explicar. Foi um impulso, uma voz interna que não era minha. Virei à direita numa estrada de terra que cortava uma fazenda. Atalho, pensei. Economizo meia hora. Mentira. Eu só queria fugir. Fugir do asfalto conhecido, das memórias que me perseguiam quilômetro após quilômetro. A estrada de chão batido chacoalhou o caminhão. Poeira vermelha subiu como fumaça. Passei por cercas de arame farpado, currais vazios, uma porteira aberta com uma placa desbotada. Fazenda Santa Rita. Foi então que eu vi. E meu coração parou. Uma moça, jovem, grávida, curvada sob o sol das 3 da tarde, com uma enxada nas mãos cavando a terra seca. A barriga enorme denunciava 7, talvez 8 meses. O vestido sujo de barro grudado no corpo magro, os pés descalços, o rosto queimado, vermelho, molhado de suor e lágrimas. Pisei no freio sem pensar. O caminhão parou num solavanco, levantando uma nuvem de poeira. Ela ergueu os olhos na minha direção. Olhos fundos, assustados. Olhos de quem já desistiu de pedir ajuda. E foi aí que eu vi. No peito dela, balançando a cada movimento, um pingente dourado. Meu sangue congelou. Eu conhecia aquele pingente. Conhecia cada detalhe, a corrente fina, o formato delicado. E gravado no metal, um nome. João Pedro. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente, continue e alongue o próximo. Capítulo 2. O encontro. Desci do caminhão sem desligar o motor. Meus pés tocaram o chão quente e por um instante o mundo girou. O calor, a poeira, o zunido das cigarras, tudo parecia distante, abafado, como se eu estivesse debaixo d'água. O pingente. Aquele maldito pingente não podia ser, não fazia sentido. Mas estava ali, balançando no peito daquela menina grávida que cavava a terra sob o sol assassino. Dei 3 passos em direção a ela e foi quando ouvi os gritos. Preguiçosa, vagabunda, acha que tá em hotel, é? A voz vinha da varanda da Casa Grande, uma construção antiga de tijolos aparentes e telhas vermelhas. Uma mulher gorda de cabelos pintados de loiro gritava com as mãos na cintura. Ao lado dela, 2 moças mais novas, as filhas, imaginei, riam e apontavam para a jovem grávida. Capina logo isso aí, sua inútil. Quer comer, tem que trabalhar. A menina não respondeu. Apenas abaixou a cabeça e voltou a cravar a enxada na terra dura. Os braços magros tremiam com o esforço. A barriga pesada a desequilibrava a cada movimento. Senti algo subir pelo meu peito. Raiva. Raiva pura. Ei! Gritei, caminhando na direção da varanda. Que porcaria é essa? A mulher gorda virou o rosto na minha direção, franzindo a testa. Quem é você? O que está fazendo aqui?
Passei de caminhão e vi essa moça aí. Apontei para a jovem grávida. Ela tá grávida, pelo amor de Deus. E vocês botam ela para cavar terra no sol quente? A mulher deu uma risada curta, seca. Ah, é? E o que o senhor tem a ver com isso? Ela tá aqui porque quis. Ninguém pediu para ela aparecer na nossa porta pedindo abrigo. Abrigo? Repeti, incrédulo. Isso aí não é abrigo, isso é escravidão. Escravidão. A voz grave veio de dentro da casa. Um homem alto, de barriga saliente e chapéu de couro, surgiu na porta. O rosto era duro, queimado pelo sol de décadas, os olhos pequenos e frios. Cuidado com o que fala, caminhoneiro. Aqui é propriedade privada. Reconheci o tipo na hora. Coronel. Desses que ainda acham que mandam em gente como se fosse gado. Propriedade privada não dá direito de tratar ninguém desse jeito, respondi, segurando a raiva. Essa menina tá grávida. Precisa de descanso, de médico, de comida, não de enxada na mão. O homem desceu os degraus da varanda devagar, com a arrogância de quem nunca foi contrariado na vida. A Maria José? Ele cuspiu no chão. Ela apareceu aqui faz 4 meses, vindo do Piauí. Barriga já grande, sem dinheiro, sem nada. Minha mulher teve pena, deu um cantinho para ela dormir, comida. Mas nada é de graça nessa vida, né, caminhoneiro? Ela trabalha, ela come. Simples assim. Simples. Eu ri, mas não tinha graça nenhuma. Ela tá grávida de quantos meses? 7, talvez 8. Não sei, não sou médico. E você acha normal uma mulher de 8 meses grávida cavar terra no sol de 40 graus? Acho normal quem come ter que trabalhar. Ele cruzou os braços. Agora, se o senhor tá tão preocupado assim, leva ela. Problema resolvido. Olhei para a menina. Ela tinha parado de trabalhar e nos observava de longe, imóvel, com a enxada ainda nas mãos. O rosto suado, os olhos arregalados de medo, e o pingente, aquele maldito pingente brilhando no sol. Quanto? Perguntei sem pensar. O coronel ergueu uma sobrancelha. Como é? Quanto você quer para deixar ela ir embora? Ele sorriu. Um sorriso feio, cheio de dentes amarelados. Ah, agora entendi. O senhor quer comprar a menina, é isso? Eu quero tirar ela daqui. Tá bom. Ele coçou o queixo pensativo. Ela tá me devendo. Comida, hospedagem, roupa, fora o trabalho que não fez direito. Vamos ver. Fez uma pausa dramática. 50 mil. Eu pisquei. 50 mil reais. Ele deu de ombros. Pode pagar? Podia. Tinha acabado de receber o pagamento de 3 fretes. O dinheiro estava no banco, guardado para nada. Eu não gastava com nada. Não tinha motivo. Vivia na estrada, dormia no caminhão, comia em botecos de beira de pista. Mas 50 mil por uma menina grávida que eu nem conhecia. Olhei de novo para ela e vi o pingente, João Pedro. Tá bem, falei, antes que minha razão me impedisse. 50 mil. Mas eu levo ela agora. O coronel arregalou os olhos. Não esperava que eu aceitasse. Agora? Assim, de uma vez? Agora, Pix ou transferência. Você decide. Ele trocou um olhar com a mulher que parecia tão surpresa quanto ele. Depois voltou a me encarar desconfiado. Tá bem, me passa teu celular. Vou te mandar os dados da conta. Peguei o celular do bolso e passei para ele. Meus dedos tremiam. Não de medo, de raiva, de urgência, de algo que eu não conseguia nomear. 5 minutos depois, a transferência estava feita. 50 mil reais. Metade da minha economia. Sumiu num instante. Pronto, disse o coronel, devolvendo meu celular. Ela é sua. Leva logo antes que eu mude de ideia. Caminhei até a menina. Ela recuou, assustada, ainda segurando a enxada. Calma, falei baixo, estendendo a mão. Eu não vou te machucar, vou te tirar daqui. Ela olhou para minha mão, depois para mim, os olhos cheios de lágrimas. Por quê? Sussurrou, a voz rouca, fraca. Porque ninguém merece viver assim. Ela soltou a enxada, caiu no chão com um baque surdo, pegou minha mão, a pele áspera, cheia de calos, quente, trêmula. Como você se chama? Perguntei. Maria José.
Quantos anos você tem? 18. E o bebê? Quando vai nascer? Não sei. Logo acho. Ajudei ela a caminhar até o caminhão. A cada passo, ela gemia baixinho, a mão apoiada na barriga enorme. A mulher e as filhas nos observavam da varanda, em silêncio. O coronel tinha voltado para dentro de casa, provavelmente contando o dinheiro. Abri a porta do caminhão e ajudei Maria a subir. Ela sentou no banco do carona e soltou um suspiro longo, cansado. Fechei a porta, contornei o caminhão e subi na cabine. Liguei o motor. Foi quando ela falou quase num sussurro. Obrigada. Olhei para ela. As lágrimas escorriam pelo rosto sujo de terra. De nada, respondi, mas minha voz saiu embargada. Coloquei o caminhão em movimento, levantando poeira vermelha. Não olhei pelo retrovisor. Não queria ver aquela fazenda nunca mais. Seguimos em silêncio pela estrada de terra. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. O calor diminuía, mas o ar dentro da cabine ainda estava pesado. Foi então que reparei de novo no pingente. Maria! Chamei sem tirar os olhos da estrada. Sim, esse colar que você está usando. De onde veio? Ela levou a mão ao peito, tocando o pingente com os dedos. Foi minha mãe que me deu. Antes de eu sair de casa. Meu coração acelerou. E sua mãe? Como ela conseguiu esse colar? Maria ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com a voz baixa. Ela trabalhava num hospital, em Teresina, na maternidade. Um dia, um bebê nasceu morto. A mãe dele deixou esse colar lá, esquecido. Minha mãe guardou. Anos depois, quando eu engravidei, ela me deu. Disse que era para proteger meu filho. Parei o caminhão, no meio da estrada, sem avisar. Maria se assustou. O que foi? Não consegui responder. Apenas olhei para ela, pro pingente, pro nome gravado. João Pedro, meu filho que nasceu morto em Teresina há 3 anos. O colar que Silvana deixou no hospital naquela noite terrível. O colar que sumiu e agora estava ali, no pescoço de uma menina grávida que eu acabara de tirar de uma fazenda no meio do nada. Ricardo, Maria me olhava preocupada. Você tá bem? Não, eu não estava bem. Mas alguma coisa, Deus, o destino, o acaso, tinha me trazido até ali, e eu precisava descobrir por quê. Fim do capítulo 2. Quer que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente que continue e alongue o próximo capítulo 3. O peso do passado. Levei quase 10 minutos parado ali, no meio da estrada de terra, com o motor do caminhão ligado e as mãos agarradas no volante. Maria me olhava assustada, sem entender. Devia estar pensando que eu era louco. E talvez ela estivesse certa. Ricardo? Ela repetiu, a voz mais firme agora. O senhor está passando mal. Balancei a cabeça devagar, tentando organizar os pensamentos. Não podia contar para ela. Não agora. Não assim, do nada. No meio do nada. Tô bem. Menti, soltando o volante. Minhas mãos tremiam. Só... Lembrei de uma coisa. Desculpa. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Apenas voltou a olhar pela janela, a mão ainda no pingente. Engrenei a marcha e retomei a estrada. O sol já estava baixo, quase tocando o horizonte. Logo escureceria. E eu ainda não sabia para onde levar aquela menina. Não podia deixar ela num hospital. Não assim, sem documentos, sem nada. Fariam 1000 perguntas, e eu não tinha respostas. Não podia voltar para a Fazenda Santa Rita, e não podia simplesmente abandoná-la na beira da estrada, depois de ter pago 50 mil reais para tirá-la de lá. Então, só restava uma opção que me apavorava, levá-la para casa, para minha casa, onde Silvana ainda vivia. Meu Deus, Silvana! Fazia 3 meses que eu não pisava lá, desde que ela me ligou, dizendo que ia continuar morando na fazenda, que não queria me ver, que eu podia seguir minha vida na estrada e ela seguiria a dela sozinha. Não houve briga, não houve grito, apenas o peso de um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Mas eu ainda pagava as contas, ainda mandava dinheiro todo mês,
Ainda mantinha a casa em pé, mesmo sem morar nela. Porque no fundo mesmo, eu ainda tinha esperança. Esperança de que um dia Silvana me perdoasse. Esperança de que um dia eu conseguisse me perdoar. Para onde a gente vai? Maria perguntou, tirando-me dos pensamentos. Olhei para ela. A barriga imensa, o rosto cansado, os olhos fundos de quem não dorme direito há meses. Para minha casa, respondi. Você precisa descansar, comer direito e ver um médico. Sua casa? Ela arregalou os olhos. Mas o senhor é casado? Era. E sua ex-mulher? Ela não vai se importar? Ia, claro que ia. Mas o que eu podia fazer? Deixar aquela menina grávida à própria sorte. Ela vai entender. Menti de novo. Maria ficou quieta. Depois disse, baixinho. Obrigada. De verdade. Eu não sei como vou pagar o que o senhor fez por mim. Não precisa pagar nada. Só cuida desse bebê. É o que importa. Ela colocou a mão na barriga e soltou um sorriso triste. O primeiro sorriso que eu via naquele rosto. Vou cuidar. Prometo. Seguimos em silêncio até a BR-153. O céu estava roxo, quase negro. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Liguei o rádio. Uma música sertaneja antiga tocava baixinho, cheia de nostalgia e dor. A voz do cantor falava sobre amor perdido, estrada sem fim, solidão. Era minha vida inteira naquela canção. Ricardo, Maria falou de novo depois de um longo silêncio. Fala. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que o senhor me ajudou? A gente nem se conhece. O senhor pagou 50 mil reais por mim. Por quê? Fiquei calado. Não sabia como responder. Porque nem eu entendia direito. Porque comecei devagar. Porque ninguém merece passar pelo que você estava passando. E por quê? Parei. As palavras emperraram na garganta. Por quê? Ela insistiu. Respirei fundo. Porque você me lembrou de alguém. De quem? De alguém que eu perdi. Não falei mais nada. E Maria não perguntou, mas ela entendeu. Vi nos olhos dela. Entendeu que eu carregava uma dor parecida com a dela. E talvez fosse por isso que estávamos ali juntos, naquele caminhão, naquela estrada, naquela noite. Duas almas perdidas tentando encontrar um caminho. Chegamos à fazenda por volta das 10 da noite. A casa estava com as luzes acesas. Silvana estava acordada. Parei o caminhão no pátio de terra batida e desliguei o motor. O silêncio da noite caiu sobre nós como um cobertor pesado. Apenas o canto dos grilos e o farfalhar das árvores ao vento. É aqui? Maria perguntou, olhando pela janela. É. Bonito. Ela sorriu de leve. Parece tranquilo. Era. Suspirei. Há muito tempo atrás. Desci do caminhão e contornei até a porta do carona. Ajudei Maria a descer. Ela gemeu baixinho, apoiando-se em mim. A barriga pesava. As pernas tremiam. Calma, disse. Devagar. Caminhamos até a varanda. Cada passo dela era um esforço. Subi os 3 degraus de madeira e parei em frente à porta. Respirei fundo e bati. Não precisei esperar muito. A porta se abriu. E lá estava ela, Silvana, 40 anos, cabelos negros presos num rabo de cavalo, olhos castanhos fundos, cansados, mas ainda bonitos, o rosto magro, sem maquiagem, uma blusa simples e uma calça de moletom, pés descalços. Ela me olhou, depois olhou para Maria e empalideceu. Ricardo? A voz saiu trêmula. Que é isso? Silvana, eu sei que é tarde, mas... Quem é essa menina? É Maria. Ela precisa de ajuda. Ajuda? Silvana olhou de novo para Maria, para os pés descalços, para a barriga enorme. Ricardo, que porcaria você fez? Nada. Eu só encontrei ela numa fazenda. Estavam maltratando ela. Eu tirei ela de lá. Tirou ela de lá? Silvana deu um passo para trás, incrédula. E trouxe para cá? Para minha casa? Nossa casa. Corrigi, baixinho. Ela me fuzilou com os olhos. Não, não é mais. Você não mora aqui, lembra? Silvana, por favor, ela está grávida. Precisa descansar, comer alguma coisa. Amanhã eu levo ela para um hospital, eu prometo, mas hoje nada. Silvana cruzou os braços.
Você não pode fazer isso comigo, Ricardo. Não pode aparecer aqui depois de 3 meses com uma menina grávida e esperar que eu... Foi quando Maria gemeu, um gemido baixo, dolorido. Olhei para ela. Estava pálida, suando frio. As mãos apertavam a barriga. Maria? Chamei. Tá tudo bem? Ela não respondeu. Apenas gemeu de novo, mais alto dessa vez, e suas pernas fraquejaram. Segurei ela antes que caísse. Maria! Silvana gritou, correndo até nós. O que está acontecendo? Não sei. Meu coração disparou. Maria, me responde. O que você está sentindo? Ela me olhou, os olhos arregalados de medo, e disse num fio de voz: Acho que o bebê está vindo. O mundo parou. O quê? Silvana ficou branca. Agora? Aqui? Eu... não sei. Maria ofegava. Tá doendo muito. Ricardo, a gente tem que levar ela para o hospital. Silvana já estava em pânico. O hospital mais próximo é em Porangatu. Fica a 50 quilômetros daqui. Então vamos, rápido. Mas quando tentei levantar Maria, ela gritou de dor e agarrou meu braço com força. Não! Ela chorou. Não dá tempo. Ele tá vindo. Como assim não dá tempo? Silvana ajoelhou ao lado dela. Maria, olha para mim. Respira fundo. Calma. Não dá tempo. Maria gritou de novo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tá vindo agora. Silvana e eu nos entreolhamos. O terror nos olhos dela espelhava o meu. Ricardo, ela sussurrou, eu não sei fazer parto. Eu não sou médica. Eu também não. Então, o que a gente faz? Olhei para Maria, para aquela menina de 18 anos, sozinha, assustada, prestes a dar à luz no chão da varanda de uma casa que não era dela, cercada por 2 pessoas que mal a conheciam. E tomei uma decisão. A gente ajuda ela, falei, firme. Não temos escolha. Silvana me olhou por um longo momento. Depois assentiu. Tá bom, vamos entrar. Agora. Juntos, carregamos Maria para dentro de casa. Silvana correu até o quarto e voltou com lençóis, toalhas, uma bacia de água quente. Eu ajudei Maria a deitar no sofá da sala. Ela gritava, chorava, apertava minha mão com uma força que eu não imaginava que ela tivesse. Respira, Maria, Silvana dizia, ajoelhada ao lado dela. Respira fundo. Tá tudo bem. A gente tá aqui. Mas não estava tudo bem. Maria gritou mais alto, e mais alto, e mais alto. Então, no meio da noite, naquela sala onde eu e Silvana um dia sonhamos criar nosso filho, Maria José deu à luz. Um choro ecoou pela casa. Um choro forte, vivo, raivoso. Silvana pegou o bebê com mãos trêmulas, envolveu numa toalha limpa e o colocou nos braços de Maria. É um menino, Silvana sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Um menino lindo. Maria olhou para o filho e sorriu. Um sorriso cheio de dor, exaustão e amor. Tanto amor. Oi, meu amor, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. Fiquei ali, parado, olhando aquela cena, e algo dentro de mim quebrou, porque fazia 3 anos que eu tinha estado naquela mesma situação, em outra cidade, outro hospital, outro momento, mas o bebê não tinha chorado. Nunca chorou. Como você vai chamar ele? Silvana perguntou, limpando as próprias lágrimas. Maria olhou para o filho, depois olhou para mim e disse, com a voz embargada, João Pedro. O ar sumiu dos meus pulmões. Silvana ficou paralisada. O quê? Ela sussurrou. João Pedro, Maria repetiu, olhando para o bebê. Sempre soube que ia chamar ele assim. É o nome que está no colar que minha mãe me deu. Ela disse que ia proteger meu filho. E protegeu. Silvana olhou para mim, e nos olhos dela vi tudo. A dor, a raiva, o choque, a confusão e algo mais, algo que eu não via há 3 anos. Esperança. Aquela noite, ninguém dormiu. Maria descansava no sofá com o bebê nos braços. Silvana ficou ao lado dela, cuidando, ajudando, sussurrando palavras de conforto. E eu fiquei na varanda, sentado nos degraus de madeira, olhando as estrelas. O pingente, o nome, o bebê, João Pedro. Não podia ser coincidência. Não podia. Mas o que era, então? Fim do capítulo 3. Quer que eu continue com o capítulo 4?
Tentar novamente P. Continue e alongue o próximo. Capítulo 4. A revelação. O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de rosa e laranja. Eu não tinha saído da varanda. Passei a noite inteira ali, sentado nos degraus de madeira, vendo o mundo escurecer e depois clarear de novo. As cigarras tinham dado lugar ao canto dos pássaros. O ar fresco da manhã trazia cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. Era o orvalho, a umidade da madrugada. Ouvi a porta se abrir atrás de mim. Virei a cabeça. Era Silvana. Ela saiu descalça, fechando a porta devagar para não fazer barulho. Trazia 2 canecas de café fumegante. Desceu os degraus e me estendeu uma delas. Obrigado, murmurei pegando a caneca. Ela sentou ao meu lado, deixando um espaço entre nós. Um espaço pequeno, mas que parecia enorme. Bebemos em silêncio por alguns minutos, olhando o sol nascer por trás das árvores. Como ela tá? Perguntei. Dormindo. O bebê também. Silvana tomou um gole de café. Ela tá exausta, mas tá bem. Forte essa menina. E você? Silvana demorou para responder. Eu não sei, disse, a voz baixa. Não sei o que eu tô sentindo, Ricardo. Raiva, medo, confusão? Tudo ao mesmo tempo, talvez. Desculpa, falei sem olhar para ela. Desculpa por ter trazido ela aqui sem avisar. Eu não sabia o que fazer. Não tinha para onde levar. Não é isso. Silvana suspirou. Ou não é só isso? Ela parou buscando as palavras. É o nome do bebê. João Pedro. Do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito que a gente ia chamar o nosso filho. Eu sei. E aquele colar que ela usa. Você viu, né? O pingente. Vi. Ricardo. Silvana virou o rosto para mim. Aquilo não é coincidência. Não pode ser. Eu sei, repeti. E agora olhei para ela. Eu vi o colar assim que parei o caminhão. Foi por isso que eu desci. Por isso que eu tirei ela daquela fazenda. Por causa do colar? Por causa do nome gravado nele. Silvana ficou quieta, processando. Depois perguntou quase num sussurro. Você acha que é o nosso colar? O que sumiu do hospital? Ela disse que a mãe dela trabalhava numa maternidade em Teresina. Que um bebê nasceu morto e a mãe dele deixou o colar para trás. A mãe da Maria guardou e anos depois deu para ela. Silvana cobriu a boca com a mão. Os olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus, ela sussurrou. Então é o nosso colar. O colar do nosso João Pedro. Eu não respondi. Não precisava. A gente já sabia. Mas como? Silvana balançou a cabeça, tentando entender. Como é que aquele colar foi parar justamente no pescoço da menina que você encontrou no meio da estrada? Como é que ela resolveu dar o mesmo nome para o filho? Como... Não sei, Silvana. Minha voz saiu cansada. Não sei explicar. Só sei que tá acontecendo. E eu não sei o que isso significa. Ficamos em silêncio de novo. O sol já estava mais alto. O calor começava a apertar. Ricardo, Silvana tocou o meu braço. Você lembra que dia é hoje? Olhei para ela, confuso. Dia 21 de outubro. Ela assentiu devagar, as lágrimas descendo pelo rosto. Faz exatamente 3 anos hoje. 3 anos que nosso João Pedro nasceu. E morreu. O coração apertou no meu peito. Eu tinha esquecido. Não tinha esquecido. Eu nunca esquecia. Mas havia empurrado para um canto da mente, tentado fingir que era só mais um dia. Porque doía demais lembrar. Doía demais olhar para o calendário e ver aquela data circulada em vermelho no fundo da memória. 21 de outubro. O dia que mudou nossas vidas para sempre. E agora, exatamente 3 anos depois, Silvana continuou, a voz embargada. Uma menina aparece na sua frente usando o colar que era dele, grávida de um bebê que ela decide chamar pelo mesmo nome. E o bebê nasce aqui, na nossa casa, no mesmo dia. Ricardo, ela me olhou nos olhos. Isso não é coincidência. É impossível que seja. Então o que é? Perguntei, a voz rouca. Não sei. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas talvez seja uma segunda chance. Segunda chance para quê? Para tudo. Silvana segurou minha mão. A primeira vez que tocava em mim, em 3 anos. Pra gente se perdoar.
pra gente seguir em frente, pra gente viver de novo. Olhei para nossa mão entrelaçadas. A pele dela ainda era macia, quente, familiar. Você acha mesmo nisso? Perguntei baixinho. Eu não sei mais no que acreditar, mas ela apertou minha mão. Quando eu vi aquele bebê nascer, ontem à noite, e ouvi o choro dele, Ricardo, fazia tanto tempo que eu não sentia nada. Nem alegria, nem tristeza, nem raiva. Só um vazio enorme. E, de repente, segurando aquele bebê nos braços, ouvindo o choro dele, vendo a Maria olhar para o filho com tanto amor, eu senti alguma coisa. Pela primeira vez em 3 anos, eu senti que ainda tem vida em mim, que eu ainda posso, não sei, viver. Eu queria falar alguma coisa, queria dizer que eu sentia o mesmo, que fazia 3 anos que eu me sentia morto por dentro, que só dirigia o caminhão de cidade em cidade porque não sabia fazer outra coisa, que a estrada era minha fuga, meu refúgio, minha prisão, mas não consegui. A voz não saiu, então apenas apertei a mão dela de volta e ficamos ali, sentados nos degraus da varanda, de mãos dadas, em silêncio, pela primeira vez em 3 anos. Lá pelas 9 da manhã, Maria acordou. Silvana tinha preparado o café da manhã. Pão caseiro, manteiga, queijo, bolo de fubá, leite. A mesa estava farta, mais farta do que eu via em anos. Maria desceu as escadas devagar, segurando o bebê enrolado numa manta limpa. O rosto dela ainda estava pálido, os olhos fundos de cansaço, mas havia algo diferente. Um brilho, uma leveza. Bom dia, ela disse tímida. Bom dia, meu anjo. Silvana respondeu, indo até ela e ajudando a sentar na mesa. Como você está se sentindo? Cansada, mas feliz. Maria olhou para o bebê e sorriu. Muito feliz. E ele? Mamou? Mamou sim, 2 vezes. Maria beijou a testa do filho. Ele é um guloso. Silvana riu. Um riso leve, espontâneo. Fazia tanto tempo que eu não ouvia aquele som. Sentei na mesa também. Maria colocou o bebê no berço improvisado que Silvana tinha montado com uma caixa de madeira e algumas cobertas. Começamos a comer em silêncio. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Eu queria agradecer vocês 2, ela disse, olhando para mim e depois para Silvana. Por tudo, por me acolher, por me ajudar no parto, por não me deixar sozinha. Não precisa agradecer, Silvana respondeu. Você está segura agora, é o que importa. Mas eu não posso ficar aqui para sempre. Eu preciso arrumar um lugar, um trabalho, alguma coisa. Calma, eu interrompi. Você acabou de ter um bebê. Precisa se recuperar primeiro. Mas eu não quero atrapalhar vocês. Você não está atrapalhando, Silvana disse, firme. E pode ficar o tempo que precisar. A gente tem espaço. Maria olhou para ela, surpresa. Sério? Sério. Mas vocês nem me conhecem. Por que estão fazendo isso por mim? Silvana olhou para mim. Eu olhei para ela. E foi ela quem respondeu. Porque a gente também já precisou de ajuda. E nem sempre a gente teve. Então agora, se a gente pode ajudar alguém, a gente ajuda. Maria mordeu o lábio, tentando segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Começou a chorar baixinho. Obrigada, ela soluçou. Obrigada mesmo. Silvana se levantou, contornou a mesa e abraçou Maria. Um abraço longo, apertado, maternal. E eu fiquei ali, sentado, olhando aquelas 2 mulheres abraçadas, chorando juntas, e senti algo estranho no peito. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Esperança. A tarde passou rápido. Silvana cuidou de Maria como se ela fosse da família. Deu banho nela, trocou os curativos, arrumou roupas limpas. Eu fiquei cuidando do bebê, segurando ele no colo enquanto as 2 conversavam. Era estranho. Segurar um bebê vivo, sentir o peso dele, o calor, o cheiro de leite. Os olhinhos fechados, os dedos minúsculos agarrando meu polegar. 3 anos atrás, eu não tive essa chance. 3 anos atrás, meu filho nasceu frio, silencioso, imóvel. Mas agora, ali, com aquele bebê nos braços, era como se o tempo tivesse voltado.
como se eu tivesse uma segunda chance de fazer as coisas certas. Ele gosta de você, Maria disse, sorrindo para mim. É, tá quentinho, calmo. Bebê sente quando a pessoa tem energia boa. Não sei se minha energia é boa, mas obrigado. É sim. Maria se aproximou e tocou minha mão. Você salvou minha vida, Ricardo. Salvou a vida do meu filho. Não sei como, mas um dia eu vou retribuir isso. Não precisa retribuir nada. Preciso. Ela olhou nos meus olhos. E eu vou. Naquela noite, depois do jantar, quando Maria e o bebê já estavam dormindo no quarto de hóspedes, eu e Silvana ficamos na cozinha lavando a louça. Trabalhávamos em silêncio. Eu lavava, ela secava. Como fazíamos antigamente. Antes de tudo, desmoronar. Ricardo, ela chamou, guardando um prato no armário. Sim, eu tenho que te contar uma coisa. Olhei para ela. Sobre o colar, o pingente, meu estômago apertou. O que tem? Depois que o João Pedro morreu e eu acordei naquele hospital, a primeira coisa que eu procurei foi o colar. Eu queria guardar. Era a única coisa que eu tinha dele, entende? A única lembrança física. Mas não achei. Perguntei para as enfermeiras, para os médicos, procurei por todo lado. Ninguém sabia onde estava. Eu sei, eu também procurei. Mas Silvana respirou fundo. Eu nunca te contei, mas naquele dia, uma das auxiliares de enfermagem veio conversar comigo. Uma mulher mais velha, simpática. Ela me ajudou muito durante o parto. Ficou o tempo todo segurando minha mão, me dando força. E quando eu perguntei sobre o colar, ela ficou meio sem graça. Disse que provavelmente tinha caído em algum lugar durante a correria, que ela ia procurar, e me pediu desculpa. Várias vezes. Eu achei estranho na hora, mas estava tão destruída que não liguei. Silvana, comecei, já entendendo onde ela queria chegar. O nome dela era Helena. Helena José da Silva. Meu sangue gelou. Helena José? É. Silvana me encarou. José, igual o sobrenome da Maria. Você está dizendo que a mãe da Maria é a mesma mulher que me ajudou no parto, a mesma que pegou o colar, a mesma que deu ele para a filha anos depois. Fiquei parado, processando. Mas como você sabe que é a mesma pessoa? Porque hoje de manhã, enquanto você estava na varanda, eu perguntei para Maria sobre a mãe dela, o nome completo, onde ela trabalhava. E Maria me disse, Helena José da Silva, auxiliar de enfermagem. Trabalhou por 15 anos na maternidade Santa Luzia, em Teresina. Era o mesmo hospital, a mesma maternidade onde meu filho nasceu e morreu. Silvana, eu mal conseguia falar. Por que você não me contou isso antes? Porque eu precisava ter certeza. E agora eu tenho. Certeza de quê? De que isso tudo foi planejado. Planejado por quem? Não sei. Deus, talvez. O destino. O universo. Sei lá. Silvana passou a mão pelos cabelos agitada. Mas não é coincidência, Ricardo. A mãe da Maria pegou o colar do nosso filho. Guardou ele. Anos depois, quando a filha dela engravida, ela dá o colar para ela como proteção. A Maria foge do Piauí. Acaba numa fazenda horrível. E você, justamente você, passa por lá no mesmo dia. Você vê o colar. Reconhece. Tira ela de lá. Traz ela para cá. E o bebê nasce exatamente 3 anos depois que o nosso morreu, com o mesmo nome, na mesma data. Silvana, isso é loucura? É loucura? Ou é um milagre? Eu não sabia o que responder, porque talvez ela estivesse certa, talvez tudo aquilo fosse mesmo um milagre disfarçado de coincidência, um milagre que eu não sabia se merecia, mas que tinha chegado até mim mesmo assim. Fim do capítulo 4. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 5, Feridas Abertas. Os dias seguintes passaram numa espécie de névoa estranha. Maria se recuperava aos poucos. Silvana cuidava dela e do bebê com uma dedicação que eu não via há anos. Parecia outra pessoa. Os olhos tinham voltado a brilhar. O rosto, antes marcado por rugas de tristeza, agora se suavizava quando ela pegava o pequeno João Pedro no colo. E eu apenas observava. De longe, como se não fizesse parte daquela cena, como se fosse um estranho na própria casa. Porque era isso que eu era. Não era?
um estranho. 3 anos longe, 3 anos na estrada, 3 anos fugindo. E agora, de repente, ali estava eu, de volta. Não porque eu tivesse coragem de voltar, mas porque o destino, ou Deus, ou seja lá o que fosse, me empurrou para dentro daquela casa de novo. Na quarta manhã, acordei cedo. O sol ainda não tinha nascido. A casa estava silenciosa. Desci até a cozinha, fiz café e sentei na mesa olhando pela janela. O céu começava a clarear, roxo dando lugar ao azul. Passarinhos chilreavam nas árvores. Era bonito, tranquilo, mas eu não sentia paz. Sentia culpa. Culpa por estar ali. Culpa por ter trazido Maria. Culpa por ter deixado Silvana sozinha por 3 anos. Culpa por não ter sido forte o suficiente para ficar quando tudo desmoronou. Culpa por não ter conseguido salvar meu filho. Não dormiu bem? A voz de Silvana me assustou. Virei a cabeça. Ela estava na porta da cozinha, de camisola, os cabelos soltos nos ombros. Parecia mais jovem assim, mais leve. Dormi? Menti. Só acordei cedo. Ela se aproximou, pegou uma caneca e se serviu de café. Sentou na cadeira ao meu lado. Você sempre foi péssimo mentiroso, Ricardo. Sorri sem graça. É, eu sei. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela bebia o café devagar, olhando pela mesma janela que eu olhava. O céu agora estava laranja, anunciando o nascer do sol. Ricardo, ela chamou baixinho. Fala, por que você não voltou para casa antes, nesses 3 anos? Por que você nunca voltou? A pergunta me acertou como um soco no estômago. Eu parei, tentei de novo. Eu não sabia como voltar. Como assim não sabia? Não sabia o que dizer, não sabia se você ia me querer aqui, não sabia se eu merecia estar aqui. Ricardo, Silvana colocou a caneca na mesa e virou o corpo para mim. Você acha que eu te mandei embora? Não mandou? Não. Ela balançou a cabeça. Eu nunca te mandei embora. Você que foi. Você que decidiu que era melhor ficar longe, que era melhor fugir, porque eu não aguentava, Silvana. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Não aguentava ficar nessa casa, nesse quarto, nessa vida que a gente tinha planejado e que desmoronou do dia para a noite. Não aguentava te ver sofrendo e não conseguir fazer nada. Não aguentava olhar no espelho e ver o homem que não conseguiu salvar o próprio filho. Você acha que foi culpa sua? Silvana arregalou os olhos. Ricardo, o bebê morreu por uma complicação. Os médicos disseram. Não foi culpa sua. Não foi culpa minha. Não foi culpa de ninguém. Mas parece que foi. As palavras saíram embargadas. Parece que eu devia ter feito alguma coisa. Levar você para o hospital mais cedo. Insistir para a gente fazer mais exames. Alguma coisa. Não tinha nada que você pudesse fazer. Mas eu sinto que tinha. Olhei para ela, os olhos ardendo. Eu sinto que falhei. Como homem, como marido, como pai. Silvana ficou quieta por um longo momento. Depois estendeu a mão e tocou meu rosto. Ricardo, você não falhou. Você perdeu um filho. E eu também. A gente perdeu juntos. Mas em vez de a gente se apoiar, de dividir a dor, a gente deixou ela nos separar. Você fugiu para a estrada. Eu fugi para dentro de mim mesma. E a gente ficou 3 anos assim. 3 anos perdidos. Desculpa, sussurrei. Desculpa por ter ido embora, por ter te deixado sozinha. Eu também te deixei sozinho. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também fugi, à minha maneira. Então a culpa não é só sua. Peguei a mão dela e apertei. E pela primeira vez em 3 anos, chorei na frente dela. Chorei por tudo. Pelo filho que perdi, pelo casamento que destruí, pelos anos que desperdicei. Pela dor que carreguei sozinho. E Silvana chorou comigo. Ali, na cozinha, enquanto o sol nascia lá fora, a gente chorou juntos, pela primeira vez. Maria apareceu por volta das 8 da manhã, descendo as escadas com o bebê no colo. Bom dia, ela disse, tímida. Desculpa, não queria atrapalhar. Não tá atrapalhando. Silvana se levantou rapidamente, limpando as lágrimas. Vem, senta. Vou preparar café da manhã. Maria sentou na mesa, embalando o bebê. Ele estava acordado,
os olhinhos escuros olhando para tudo, curioso. Fazia pequenos barulhos, sons suaves de bebê. Como você está se sentindo? Perguntei. Melhor. Maria sorriu. É bem melhor. Graças a vocês. E ele? Dormiu bem? Dormiu. Acordou só 2 vezes para mamar. Tá sendo um anjo. Silvana voltou com pães, manteiga, geleia, queijo. Colocou tudo na mesa e sentou com a gente. Começamos a comer em silêncio. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa? Ela disse, olhando para mim e depois para Silvana. Claro, Silvana respondeu. Vocês dois são casados? Silvana e eu trocamos um olhar. Fomos, eu disse. Ainda somos, Silvana corrigiu. Tecnicamente, nunca nos divorciamos. Mas não moram juntos? Não, há 3 anos. Maria ficou quieta, processando. Posso perguntar por quê? Silvana respirou fundo. A gente perdeu um filho 3 anos atrás. Nasceu morto e a gente não conseguiu lidar com isso juntos. Então a gente se separou. Sinto muito. Maria baixou os olhos. Não queria ter perguntado. Não tem problema. Silvana estendeu a mão e tocou o braço dela. Você tinha o direito de saber. Afinal, você está morando aqui agora. E o bebê? Maria perguntou a voz baixa. Como ele se chamava? João Pedro, eu respondi. Maria arregalou os olhos. Igual ao meu? Igual ao seu. Por isso, ela começou entendendo. Por isso vocês ficaram tão chocados quando eu falei o nome. Silvana assentiu. E por causa do colar também. O pingente que você usa, ele era do nosso João Pedro. Foi feito para ele, mas sumiu no hospital no dia que ele nasceu. Maria levou a mão ao peito tocando o pingente. Minha mãe, ela disse que tinha achado esse colar, que a mãe do bebê tinha deixado ele para trás. Foi eu que deixei, Silvana disse, mas não de propósito. Na confusão, na dor, eu não lembrei de pegar. E quando eu lembrei, já tinha sumido. Meu Deus! Maria cobriu a boca com a mão. Então esse colar era de vocês? Era do nosso filho, eu corrigi. E agora é seu e do seu filho. Mas eu não posso ficar com ele. Não é meu. Pode sim. Silvana se levantou, contornou a mesa e ajoelhou ao lado de Maria. Esse colar foi feito para proteger um João Pedro. E ele não conseguiu proteger o nosso, mas protegeu o seu. Então agora ele é seu, por direito. Maria começou a chorar. Eu não mereço isso, não mereço vocês, não mereço nada disso. Merece sim. Silvana abraçou ela. Você merece ser feliz. Você e seu filho. E a gente vai te ajudar nisso. Por quê? Maria soluçou. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Porque talvez... Silvana olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Talvez você tenha sido enviada para a gente, para nos lembrar que ainda tem vida, que ainda tem amor, que ainda tem esperança. Fiquei ali, vendo as duas chorando juntas, e senti algo se mover no meu peito. Algo que eu achava que tinha morrido 3 anos atrás, mas não tinha. Estava só adormecido, esperando o momento certo para acordar. À tarde, sentei na varanda com Maria enquanto Silvana arrumava a cozinha. O bebê dormia no colo dela, enrolado numa manta azul. O sol estava forte, mas uma brisa suave tornava o calor suportável. Ricardo, Maria chamou. Sim, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você ainda ama a Silvana? A pergunta me pegou desprevenido. Eu parei, pensei. Sim, nunca deixei de amar. Então, por que você foi embora? Porque eu não sabia como ficar. Não sabia como ajudar ela. Não sabia como me ajudar. Então fugi. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. E agora? Agora que você voltou? Agora, não sei. Tudo está diferente. Tudo mudou. Mas ao mesmo tempo parece que nada mudou. Ainda tem tanta coisa entre a gente. Tanta dor, tanto passado. Mas também tem futuro. Maria disse olhando para o bebê. Se vocês quiserem, você acha? Acho. Ela me olhou. Eu vi como você e a Silvana se olham. Vi como vocês se movem na mesma sintonia, mesmo depois de 3 anos separados.
Vi como ela sorri quando você entra na sala. E vi como você relaxa quando ela está por perto. Vocês ainda se amam. Só precisam se perdoar. Perdoar o quê? Perdoar por não terem sido perfeitos, por não terem aguentado o peso sozinhos, por serem humanos. Fiquei quieto. Ela tinha razão. Claro que tinha. E você, Maria? Perguntei. O pai do bebê? Onde ele está? O rosto dela se fechou. Não sei. E não quero saber. E ele te machucou? Não fisicamente, mas... Ela respirou fundo. Ele prometeu cuidar de mim. Prometeu ficar. E quando descobriu que eu estava grávida, sumiu. Me deixou sozinha, sem dinheiro, sem apoio, sem nada. Foi por isso que eu saí do Piauí. Minha família também me rejeitou. Disseram que eu tinha trazido vergonha, que eu tinha que me virar sozinha. Sinto muito. Não sinta. Ela beijou a testa do bebê. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, eu não teria ele. E não teria conhecido vocês. Então, no fim, valeu a pena. Você é forte, Maria. Não sou. Só estou tentando sobreviver. Isso é ser forte. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Obrigada, Ricardo, por tudo. De verdade. De nada. Ficamos ali sentados, em silêncio, vendo o sol descer lentamente no horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, depois do jantar, quando Maria e o bebê já tinham subido para dormir, eu e Silvana ficamos na sala. Ela estava sentada no sofá, lendo um livro. Eu estava na poltrona, mexendo no celular, sem realmente prestar atenção. Ricardo, ela chamou, sem erguer os olhos do livro. Sim? Você vai voltar para a estrada? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Porque se você for, eu entendo. Sei que é a sua vida, seu trabalho, seu jeito de viver. Mas... Ela fechou o livro e me olhou. Eu gostaria que você ficasse, pelo menos por um tempo. Acho que a gente precisa conversar, de verdade, sobre tudo. Sobre o que aconteceu, sobre o que a gente quer daqui para frente. Eu também quero isso. Então fica. Tá bom. Assenti. Eu fico. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela se levantou e veio até mim. Ajoelhou na frente da poltrona e segurou minhas mãos. Obrigada por ter voltado. Obrigada por ter trazido a Maria. Obrigada por me lembrar que a vida continua, mesmo depois de tudo. Segurei o rosto dela com as duas mãos. Eu que agradeço você por não ter me mandado embora quando eu apareci com ela, por ter ajudado, por ter aberto seu coração de novo. Nosso coração, ela corrigiu. A gente faz isso juntos agora, certo? Certo. E então, pela primeira vez em 3 anos, eu a beijei. Um beijo demorado, suave, cheio de saudade e promessa. Um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Quando nos separamos, ela encostou a testa na minha. Eu te amo, Ricardo. Nunca deixei de amar. Eu também te amo. Sempre amei. E naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, eu não dormi sozinho. Dormi ao lado da mulher que eu nunca deveria ter deixado. E sonhei com um futuro que eu achava que tinha perdido para sempre. Fim do capítulo 5. Quer que eu continue com o capítulo 6, tentar novamente continue e alongue o próximo. Capítulo 6, Tempestade. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Estranhas, mas boas. Silvana e eu voltamos a dividir o mesmo teto, o mesmo quarto, a mesma cama, mas não era como antes. Não podia ser. 3 anos de distância deixam marcas, cicatrizes que não se apagam da noite para o dia. A gente conversava mais, ria mais. Tocava um no outro com cuidado, como se estivéssemos reaprendendo. E talvez estivéssemos. Reaprendendo a ser casal, reaprendendo a ser companheiros, reaprendendo a ser nós. Maria se tornara parte da família. Cuidava do bebê, ajudava nas tarefas da casa, cozinhava pratos que ela tinha aprendido com a mãe no Piauí. A casa, que por 3 anos tinha sido um túmulo silencioso, agora vivia. Choro de bebê, risadas, conversas na cozinha, música no rádio, vida.
Mas no fundo, bem no fundo, eu sabia que aquilo era frágil. Frágil como vidro. E vidro quebra fácil. Foi numa quinta-feira que tudo começou a rachar. Eu tinha ido até a cidade resolver umas pendências, pagar contas, comprar mantimentos, levar o caminhão na oficina para trocar o óleo. Coisas rotineiras. Voltei no fim da tarde, cansado, mas satisfeito. Quando parei o caminhão no pátio, percebi algo estranho. Silêncio. A casa estava silenciosa demais. Desci do caminhão e subi os degraus da varanda. A porta estava entreaberta. Entrei. Silvana? Maria? Ninguém respondeu. Andei pela sala. Vazia. Fui até a cozinha. Vazia também. Subi as escadas, o coração começando a acelerar. Silvana? Aqui! A voz veio do quarto de hóspedes. Entrei. Silvana estava sentada na cama, segurando o bebê no colo. Maria estava de pé perto da janela, os braços cruzados, o rosto fechado. O que aconteceu? Perguntei. Nada, Silvana disse, mas a voz dela estava tensa. Não parece nada. Ricardo, deixa pra lá. Silvana, me fala o que aconteceu. Ela suspirou. Veio uma mulher aqui hoje, procurando pela Maria. Meu estômago apertou. Que mulher? A esposa do coronel Josias. Maria respondeu ainda de costas. A mulher daquela fazenda onde eu estava. O quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Como ela soube que você estava aqui? Não sei, mas ela sabia. Bateu na porta por volta do meio-dia. Perguntou pela Maria. Disse que queria conversar. E conversou? Eu não deixei. Silvana apertou o bebê contra o peito. Mandei ela embora. Mas ela não foi embora, Maria disse, virando para nós. Os olhos estavam vermelhos. Ela tinha chorado. Ficou aí fora quase uma hora, gritando, dizendo que eu tinha roubado dela, que eu devia dinheiro, que ela ia chamar a polícia. Roubado? Que porcaria ela tá falando? Mentiras! Maria balançou a cabeça. Tudo mentira. Eu não roubei nada. Eu só saí de lá, porque eu paguei para você sair, eu disse. Paguei 50 mil reais para aquele desgraçado do marido dela. Ela disse que o dinheiro não foi suficiente, que eu causei prejuízo, que quebrei ferramentas, que matei galinhas, que... Maria cobriu o rosto com as mãos. Tudo mentira. Tudo. Calma. Aproximei-me dela e coloquei a mão no ombro dela. Ela não pode fazer nada. Você não deve nada para ela. Eu paguei. Tenho o comprovante da transferência. Mas ela disse que vai voltar, com a polícia, e vai me levar de volta. Não vai, não. Minha voz saiu firme. Porque eu não deixo. Maria me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Ricardo, eu não quero trazer problema para vocês. Se for melhor, eu vou embora. Pego meu filho e... Você não vai a lugar nenhum. Silvana se levantou, ainda segurando o bebê. Você mora aqui agora, e ninguém vai te tirar daqui. Mas e se ela voltar com a polícia? Então a gente conversa com a polícia. E mostra que você não deve nada. Olhei para Silvana. Certo? Certo. Ela assentiu. Maria soltou um suspiro trêmulo e se sentou na cama, as mãos tremendo. Obrigada. Obrigada por acreditarem em mim. A gente não tá só acreditando. Silvana se sentou ao lado dela. A gente sabe. Você não é ladra. Você é uma menina que precisava de ajuda. E agora você tem. Então respira. Tá tudo bem. Mas não estava tudo bem. Eu sabia. E elas também sabiam. Porque aquela mulher ia voltar. E quando voltasse, não viria sozinha. 2 dias depois, numa manhã de sábado, eles chegaram. Eram quase 9 horas. Eu estava no quintal consertando a cerca. Silvana estava dentro de casa, cuidando do bebê, enquanto Maria lavava roupa no tanque. Foi quando ouvi o barulho. Motores. 2 carros subindo pela estrada de terra. Larguei o martelo e fui até a frente da casa. Uma caminhonete preta parou no pátio, levantando poeira. Atrás, uma viatura da polícia militar. Meu coração disparou. A porta da caminhonete se abriu. Desceram 3 pessoas, o coronel Josias, a mulher dele e um homem que eu não conhecia. Alto, magro, de terno escuro e óculos espelhados. Os 2 policiais desceram da viatura. Um era jovem, com cara de quem tinha acabado de sair da academia.
O outro era mais velho, barrigudo, com o rosto cansado de quem já tinha visto demais. Bom dia, o policial mais velho disse, tirando o boné. O senhor é Ricardo Mendes? Sou. Sargento Macedo. Este aqui é o soldado Pereira. Ele apontou para o colega mais jovem. A gente recebeu uma denúncia. Estamos aqui para verificar. Denúncia de quê? De roubo. O coronel Josias deu um passo à frente, o sorriso arrogante no rosto. A Maria José roubou objetos da minha propriedade e eu vim buscar ela. Ela não roubou nada. Roubou sim. E eu tenho provas. Que provas? O homem de terno se aproximou, abrindo uma pasta preta. Meu nome é Dr. Almeida. Sou advogado do Sr. Josias. Ele tirou alguns papéis da pasta. Aqui estão os documentos comprovando que a senhorita Maria José da Silva contraiu uma dívida de R$ 87 mil com a família do meu cliente. Hospedagem, alimentação, assistência médica, uso de ferramentas e materiais. Quando ela deixou a propriedade sem autorização, levou consigo 3 galinhas, 2 enxadas, um cobertor e um vestido que não lhe pertenciam. Isso configura furto. Eu ri, mas não tinha graça nenhuma. Isso é ridículo. Ridículo? O coronel aproximou-se, o rosto vermelho de raiva. Você pagou 50 mil, mas ela devia 87, ou seja, ainda falta 37 mil. Você está inventando essa dívida. Não estou inventando nada. Está tudo documentado. O advogado bateu na pasta. E se o senhor não pagar o valor restante ou devolver a senhorita Maria José, vamos processar. E ela vai responder criminalmente por furto. Isso é absurdo. Você está extorquindo. Cuidado com as palavras, caminhoneiro. O advogado me olhou por cima dos óculos. Difamação também é crime. O sargento Macedo deu um passo à frente, levantando a mão. Calma, calma. Vamos com calma. Ele me olhou. Senhor Ricardo, a senhorita Maria José está aqui? Está. Então vou precisar conversar com ela. Ela não fez nada de errado. Eu entendo, mas mesmo assim preciso ouvir a versão dela. É protocolo. Não tinha escolha. Tá bom, vou chamar. Entrei na casa. Silvana estava parada no meio da sala, o bebê no colo, o rosto pálido. Eu ouvi tudo, ela disse. Onde está a Maria? No quarto. Trancada. Tá com medo. Subi as escadas. Bati na porta do quarto de hóspedes. Maria, sou eu. Ricardo. Ouvi passos. A porta se abriu. Maria estava com os olhos inchados de tanto chorar. Eles vieram, né? Vieram. A polícia está aqui. Quer conversar com você. Eu não fiz nada, Ricardo, eu juro. Eu sei, mas você precisa descer e contar isso para eles. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Ela respirou fundo e assentiu. Descemos juntos. Na sala, o sargento Macedo esperava, o boné na mão. Senhorita Maria José? Ele perguntou. Sou eu. Preciso que a senhora me acompanhe até a delegacia, só para prestar esclarecimentos sobre a denúncia. Eu não roubei nada. Eu entendo, mas mesmo assim, preciso registrar seu depoimento oficial. Ela não vai sozinha, eu disse. Eu vou junto. E eu também. Silvana desceu as escadas, ainda com o bebê no colo. O sargento suspirou. Oh, tá bom, vocês podem ir, mas a criança fica aqui. Delegacia não é lugar para bebê. Eu não vou deixar meu filho, Maria disse a voz firme. Eu cuido dele. Silvana estendeu a mão. Confia em mim. Eu cuido dele como se fosse meu. Maria olhou para ela, depois para o bebê, depois para mim. Tá bem, ela sussurrou. Entregou o bebê para Silvana e o beijou na testa. Eu já volto, meu amor. Mamãe já volta. O bebê começou a chorar. E naquele momento eu senti algo quebrar dentro de mim. A delegacia ficava a 40 quilômetros dali, numa cidade pequena chamada Porangatu. Seguimos a viatura. Maria ia no banco de trás do meu caminhão, quieta, olhando pela janela. Eu dirigia, as mãos apertadas no volante, a raiva fervendo dentro do peito. Ricardo? Maria chamou depois de meia hora de silêncio. Sim? E se eles me prenderem? Não vão prender. Mas e se prenderem? Não vão. Olhei pelo retrovisor. Por que eu não deixo?
Eu vou fazer o que for preciso, pagar o que for preciso, mas você não vai ser presa. Você já fez demais por mim. Não, ainda não fiz o suficiente. Ela ficou quieta. Depois perguntou: por quê? Por que você está fazendo tudo isso? Eu sou ninguém. Você nem me conhecia. Por que arriscar tudo por mim? Respirei fundo. Por quê? Parei. Pensei. Porque eu já perdi uma pessoa que eu amava sem poder fazer nada. E eu não vou deixar isso acontecer de novo. Nem com você, Ricardo. Você não é ninguém, Maria. Você é alguém. Alguém que merece ser protegida. Alguém que merece viver em paz. E se eu posso ajudar nisso, eu vou ajudar. Não importa o preço. Ela não respondeu. Mas quando olhei pelo retrovisor de novo, vi que ela estava chorando. Na delegacia as coisas demoraram. Maria foi levada para uma sala. O coronel, a mulher e o advogado foram para outra. Eu fiquei esperando no corredor, sentado num banco de madeira duro e desconfortável. 2 horas se passaram. 3, 4. O sol começou a descer. Liguei para Silvana. Como tá aí? Perguntei. Tudo bem, o bebê mamou e dormiu, mas está inquieto, acho que sente falta da mãe. A gente já volta. Só está demorando um pouco. Ricardo. A voz dela estava tensa. Tá tudo bem? Com a Maria? Não sei. Ela tá lá dentro faz horas. Não sei o que estão fazendo. Eu tô com medo. Eu também. Não deixa eles levarem ela. Por favor. Não vou deixar. Prometo. Desliguei e voltei a esperar. Mais 1 hora. Finalmente a porta se abriu. O sargento Macedo saiu, seguido por Maria. Ela estava pálida, os olhos vermelhos, mas andava sozinha. Levantei de um pulo. E aí, senhor Ricardo? O sargento coçou a cabeça. A situação é complicada. Como assim complicada? O senhor Josias apresentou documentos. Notas fiscais, recibos, contratos, tudo parece estar em ordem. Parece? Ou tá? Tá, tecnicamente. Segundo os documentos, a senhorita Maria José contraiu uma dívida de R$ 87 mil. O senhor pagou 50. Ainda faltam 37. Isso é extorsão. Pode ser, mas legalmente os documentos sustentam a versão dele. Então, o que vai acontecer? A senhorita Maria foi autuada por furto. Vai responder em liberdade, mas precisa comparecer na audiência daqui a 3 semanas. E o bebê? O bebê fica com ela, por enquanto. Por enquanto? Minha voz subiu. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ela for condenada, o conselho tutelar vai avaliar a situação. Vocês não podem fazer isso. Eu sinto muito, senhor Ricardo, mas é a lei. Olhei para Maria. Ela tinha a cabeça baixa, os ombros caídos, derrotada. Vem, falei pegando o braço dela. Vamos embora. Saímos da delegacia. O céu estava escuro. Começava a chover. Pingos grossos, pesados. Entramos no caminhão. Maria sentou no banco do carona e começou a chorar. Um choro baixo, contido, dolorido. Eu não aguento mais. Ela sussurrou. Não aguento mais sofrer. Não aguento mais lutar. Eu só queria viver em paz. Só isso. Só paz. Segurei a mão dela. Você vai ter paz, Maria. Eu prometo. Como? Como, Ricardo? Eles vão me condenar. Vão tirar meu filho. Vão me levar de volta para aquela fazenda. Ou coisa pior. Não vão, porque eu não vou deixar. Você não pode impedir. Posso sim. Olhei nos olhos dela. E vou. Ela me olhou confusa. Como? Não respondi, porque nem eu sabia ainda. Mas ia descobrir. De um jeito ou de outro, ia descobrir. Liguei o motor e começamos a voltar para casa. A chuva aumentou. Virou tempestade. Trovões ecoavam no céu. Raios cortavam a escuridão. E enquanto eu dirigia, com Maria chorando ao meu lado, uma certeza cresceu no meu peito. Aquilo ainda ia piorar. Muito. Antes de melhorar. Fim do capítulo 6. Quer que eu continue com o capítulo 7? Tentar novamente P. Continue e alongue o próximo capítulo 7. A escolha. A tempestade não passou naquela noite. Continuou pelos 3 dias seguintes. Chuva forte, constante, que transformou as estradas de terra em lamaçais e encheu os rios até a beira de transbordar. O céu estava sempre escuro, carregado de nuvens cinzentas e pesadas. Trovões ecoavam pela madrugada.
A casa gemia com o vento. E dentro dela, a gente esperava. Maria mal saía do quarto. Passava o dia inteiro com o bebê no colo, olhando pela janela, sem falar nada. Silvana tentava animá-la, levava comida, conversava baixinho, mas Maria apenas agradecia com um aceno de cabeça e voltava ao silêncio. Eu passava as noites acordado, sentado na mesa da cozinha, tomando café requentado, pensando em como resolver aquilo, pensando em como proteger Maria, pensando no que fazer quando os 37 mil reais que o coronel cobrava se tornassem uma sentença de prisão, porque eu sabia que aqueles documentos eram forjados. Sabia que aquelas notas fiscais eram falsas, sabia que aquilo era armação, chantagem, extorsão, mas sabia também que isso não importava, porque a lei estava do lado deles, e a gente não tinha nada além da verdade, e a verdade, sozinha, não era suficiente. Foi na manhã do quarto dia que Silvana veio até a cozinha e sentou na minha frente. A chuva tinha finalmente parado. O sol tentava furar as nuvens, tímido, sem força. Lá fora, o pátio estava alagado, cheio de poças vermelhas de barro. "Você não dormiu de novo?" ela disse. Não era pergunta, era constatação. "Não consegui. Ricardo, você precisa descansar. Não vai resolver nada se ficar doente." "Não vou ficar doente." "Vai sim." Ela segurou minha mão sobre a mesa. "Olha para você. Tá com olheiras, tá pálido, tá tremendo. Quando foi a última vez que você comeu direito?" Não lembrava. "Não importa." "Importa sim." Silvana apertou minha mão. "Você não pode cuidar de ninguém se não cuidar de você primeiro." "E como é que eu vou cuidar de mim se a Maria tá ali em cima, apavorada, esperando ser arrancada do filho? Como é que eu vou descansar sabendo que tem um desgraçado querendo destruir a vida dela?" "Você não pode salvar todo mundo, Ricardo. Mas eu posso salvar ela." Olhei nos olhos de Silvana. "Eu posso. Eu só preciso descobrir como." Silvana ficou quieta por um longo momento. Depois suspirou. "Eu fiz uma ligação ontem." "Para quem?" "Para a doutora Luciana. Aquela advogada que me ajudou quando a gente estava resolvendo a papelada da fazenda. E ela disse que a situação da Maria é complicada. Os documentos que o coronel apresentou são sólidos, pelo menos na superfície. Para provar que são falsos, a gente precisaria de uma perícia técnica. E isso custa dinheiro, muito dinheiro, e tempo, coisa que a gente não tem. Então não tem jeito?" "Não disse isso." Silvana respirou fundo. Ela disse que tem duas opções. "A primeira, a gente paga os 37 mil e encerra a questão. O coronel retira a queixa, a Maria fica livre. E a segunda, a gente vai para a audiência, apresenta nosso lado, torce para que o juiz veja que isso é perseguição. E espera. Espera por quê? Espera que o coronel não consiga provar nada além dos papéis, que a Maria seja inocentada e que, no fim, a justiça seja feita. Você acredita nisso?" Silvana demorou para responder. "Não sei, mas é o que a gente tem." Levantei da cadeira e fui até a janela. Olhei para fora. O céu estava começando a abrir. Um raio de sol cortou as nuvens e iluminou o pátio enlameado. "Eu não vou pagar mais nada para aquele desgraçado", falei, sem me virar. "Ricardo, não vou, porque se eu pagar agora, ele vai voltar daqui a um mês pedindo mais. E mais, e mais. Gente assim não para. Gente assim só para quando a gente bota um limite." "E qual é o limite?" "A audiência." Virei para ela. "A gente vai para a audiência. A gente apresenta nosso lado. E a gente luta. E se a gente perder?" "Não vamos perder." "Ricardo, você não pode garantir isso." "Posso, porque eu não vou deixar." Minha voz saiu firme. "Eu já perdi uma vez. Perdi meu filho. Perdi você. Perdi 3 anos da minha vida. Não vou perder de novo. Não vou deixar aquele homem destruir mais uma família." Silvana se levantou e veio até mim. Segurou meu rosto com as 2 mãos. "Eu te amo", ela disse. "E eu acredito em você. Mas você precisa entender uma coisa. Não importa o quanto você lute, não importa o quanto você tente, às vezes a gente perde mesmo.
E a gente precisa estar preparado para isso. Eu não vou me preparar para perder. Vou me preparar para ganhar. Ela me beijou, um beijo demorado, suave. Então vamos ganhar, ela sussurrou. Juntos. Naquela tarde, subi até o quarto de Maria. Bati na porta devagar. Ela abriu, o bebê dormindo no berço improvisado atrás dela. Posso entrar? Ela assentiu e se afastou. Entrei e sentei na cadeira perto da janela. Ela sentou na cama, as mãos no colo. Como você tá? Perguntei. Assustada. Eu sei. Não quero ir para a audiência, Ricardo. Tenho medo. Eu sei. Mas você precisa ir, porque é a única forma de provar que você não fez nada de errado. E se eles não acreditarem? Vão acreditar. Como você sabe? Porque você vai contar a verdade. E a verdade sempre aparece. No fim, sempre aparece. Maria balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se tenho força para isso. Tem. Levantei e ajoelhei na frente dela. Você teve força para sair do Piauí sozinha. Teve força para sobreviver naquela fazenda. Teve força para dar à luz ao seu filho no meio da tempestade. Você é mais forte do que imagina, Maria. E você não está sozinha. Eu e a Silvana vamos estar do seu lado. Sempre. Ela me olhou. E pela primeira vez em dias, sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Por acreditar em mim. Por não me abandonar. Nunca vou abandonar você. Prometo. Ela me abraçou, e ficamos assim por alguns minutos. 2 sobreviventes se agarrando um ao outro no meio da tempestade. A semana seguinte passou rápido demais. Preparamos tudo para a audiência. Doutora Luciana veio até a fazenda, conversou com Maria, revisou os documentos, montou a defesa. Disse que as chances eram 50%. Disse que ia dar tudo de si. Mas 50% não era suficiente. Não quando se tratava da vida de uma menina de 18 anos e do futuro de um bebê de 1 mês. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Fiquei na varanda, sentado nos degraus, olhando as estrelas. Silvana veio e sentou ao meu lado. Não vai dar certo ficar aí fora a noite toda, ela disse. Eu sei. Então, vem para dentro. Daqui a pouco. Ela ficou quieta por alguns minutos. Depois perguntou, você tá com medo? Muito. Eu também. Olhei para ela. Silvana, e se a gente perder? E se eles tirarem o bebê dela? E se... Não vai acontecer. Mas e se acontecer? Então a gente vai lutar de novo. E de novo. Quantas vezes for preciso. Ela segurou minha mão. Porque é isso que a gente faz por quem a gente ama, Ricardo. A gente luta até o fim. Você ama ela? Amo. Como se fosse minha filha. Os olhos de Silvana brilharam. E amo aquele bebê, como se fosse meu neto, meu João Pedro. Meu coração apertou. Eu também, sussurrei. Então amanhã a gente vai lá. E a gente vai lutar. Não por obrigação, mas por amor. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos ali, embaixo das estrelas, esperando o dia raiar. A manhã da audiência chegou cinzenta e fria. Nos arrumamos em silêncio. Maria vestiu um vestido simples que Silvana tinha emprestado. Amarrou os cabelos num coque. Não usava maquiagem. Parecia ainda mais jovem, mais frágil. Mas quando olhei nos olhos dela, vi determinação. Vamos vencer, ela disse. Vamos, repeti. Deixamos o bebê com uma vizinha de confiança. Maria beijou o filho várias vezes antes de sair, prometendo voltar logo. O bebê chorou. E Maria chorou junto. Mas ela foi. Entramos no caminhão. Eu dirigi. Silvana ia no meio. Maria na janela. Ninguém falou nada durante os 40 quilômetros até Porangatu. O fórum era um prédio velho, de tijolos escuros e janelas sujas. Subimos as escadas. Doutora Luciana nos esperava na porta. Bom dia, ela disse. Tudo pronto? Tudo, respondi. Então vamos. Entramos na sala de audiências. Era pequena, abafada. Mesas de madeira velha, cadeiras desconfortáveis. O juiz ainda não tinha chegado. Do outro lado da sala, o coronel Josias, a mulher dele e o advogado, doutor Almeida, já estavam sentados. O coronel me olhou e sorriu.
Aquele sorriso maldito, arrogante. Eu não sorri de volta. Apenas sentei ao lado de Maria e segurei a mão dela. Respira, sussurrei. Você consegue. Ela assentiu. A porta se abriu. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos, careca, óculos de aro grosso. Sentou na cadeira alta e bateu o martelo. Audiência aberta. Processo número 4D5882-2025. Denúncia de furto. Vamos começar. E assim começou. Dr. Almeida apresentou os documentos. Falou por 20 minutos, com voz calma e firme, explicando como Maria tinha contraído a dívida, como tinha fugido sem pagar, como tinha roubado pertences da família. O juiz ouvia em silêncio, fazendo anotações. Depois foi a vez de doutora Luciana. Ela se levantou e apresentou nossa defesa. Falou sobre a situação de Maria, sobre como ela tinha sido explorada, sobre como os documentos eram suspeitos, sobre como o valor cobrado era absurdo e desproporcional. Falou com paixão, com revolta, com verdade. Mas o juiz continuava impassível. Gostaria de ouvir a acusada, ele disse. Maria se levantou. As pernas tremiam. Eu segurei a mão dela até o último segundo. Ela caminhou até a frente. Ficou de pé, sozinha, diante do juiz. Senhorita Maria José da Silva, o juiz disse. A senhora entende a acusação que pesa contra a senhora? Entendo. E o que tem a dizer? Maria respirou fundo. Eu não roubei nada. Eu não devo nada. Eu só queria sobreviver. Eu estava sozinha, grávida, sem dinheiro, sem ninguém. E aquela família me ofereceu um lugar. Eu aceitei porque não tinha escolha. Mas eles me trataram como escrava. Me botaram para trabalhar grávida de 8 meses. Me humilharam, me maltrataram. E quando o senhor Ricardo me tirou de lá, eu senti que finalmente ia ter paz. Mas agora eles querem me destruir. Querem tirar meu filho de mim. E eu... A voz dela quebrou. Eu não aguento mais, meritíssimo. Eu só quero viver em paz com meu bebê. Só isso. Só paz. O silêncio caiu na sala. O juiz a olhou por um longo momento, depois disse, a senhora pode sentar. Maria voltou para a mesa tremendo. Eu segurei a mão dela de novo. O juiz folheou os papéis, fez mais anotações, olhou para nós, depois para o coronel, e finalmente falou. Vou analisar os documentos com mais cuidado. Vou solicitar uma perícia nos recibos apresentados pela acusação e em 30 dias darei minha decisão. Até lá, a senhorita Maria José da Silva permanece em liberdade. Audiência encerrada. Bateu o martelo. E foi isso. 30 dias. 30 dias de espera. 30 dias de angústia. 30 dias para descobrir se a gente tinha ganhado ou perdido. Saímos do fórum em silêncio. Maria chorava baixinho. Silvana a abraçou. Vai dar certo, Silvana sussurrou. Vai dar. Mas ninguém tinha certeza. No caminho de volta, parei o caminhão na beira da estrada. Por que você parou? Silvana perguntou. Não respondi. Apenas olhei pela janela, para o céu azul, para o sol forte, para as árvores balançando com o vento. E rezei. Rezei para um Deus que eu não sabia se acreditava. Rezei para que a justiça fosse feita. Rezei para que Maria e o bebê ficassem juntos. Rezei para que a gente tivesse força para aguentar mais 30 dias. E quando terminei, voltei a dirigir, porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser esperar e ter fé. Fim do capítulo 7. Quer que eu continue com o capítulo 8, o capítulo final? Tentar novamente, continue. E alongue o próximo. Capítulo 8. Recomeço. Os 30 dias mais longos da minha vida. Cada manhã era igual. Acordar com o peso no peito. Tomar café sem sentir o gosto. Olhar para o calendário na parede da cozinha e contar os dias que faltavam. Ver Maria tentar sorrir enquanto cuidava do bebê, mas os olhos sempre distantes, sempre assustados. Ver Silvana fazer de tudo para manter a casa viva, cozinhar, limpar, cantar para o bebê, mas à noite, quando achava que ninguém via, sentar sozinha na varanda e chorar baixinho. E eu tentava trabalhar, aceitei alguns fretes curtos perto de casa. Nada que me levasse para longe por mais de um dia, porque não podia deixar elas sozinhas.
Não agora. Mas a estrada não me acalmava mais como antes. Antes, a estrada era refúgio, era liberdade, era onde eu esquecia a dor. Agora, a estrada era só estrada. Asfalto, poeira, calor, e eu queria era voltar para casa, para perto delas. Na segunda semana, Maria começou a mudar. Não sei se foi cansaço, medo ou desistência, mas ela parou de sorrir de vez, parava de falar, ficava horas olhando para a parede, o bebê no colo, sem piscar. Uma manhã, Silvana me chamou no quarto. Ricardo, eu tô preocupada com ela. Eu também. Não é só preocupação. Eu tô com medo. Silvana me olhou, os olhos cheios de angústia. Medo que ela faça alguma besteira. Que tipo de besteira? Não sei, mas ela não tá bem. Tá cada dia mais apagada, mais ausente. Ontem eu entrei no quarto dela e ela estava segurando o bebê e chorando, dizendo: perdoa a mamãe, perdoa a mamãe. Ricardo, ela tá se culpando, tá achando que tudo isso é culpa dela. Mas não é, a gente sabe. Mas ela não sabe. Silvana segurou meu braço. Você precisa conversar com ela. Ela confia em você. Talvez ela escute. Concordei. Naquela tarde, subi até o quarto de Maria. Bati na porta. Ela abriu, o rosto pálido, os olhos fundos. Posso entrar? Ela assentiu e voltou para a cama. O bebê dormia no berço. Sentei na cadeira ao lado dela. Maria, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre você. Sobre como você está se sentindo. Eu tô bem. Não tá. E tá tudo bem não estar bem. Mas você precisa falar. Precisa botar para fora. Ela ficou quieta. Depois disse a voz baixa. Eu tô com medo, Ricardo. Muito medo. Eu sei. Não. Você não sabe. Ela me olhou. E nos olhos dela havia algo que me assustou. Desespero. Eu tô com medo de perder meu filho. Tô com medo de voltar para aquela fazenda. Tô com medo de ser presa. Tô com medo de tudo dar errado e eu acabar sozinha de novo. E o pior é que eu acho que eu mereço. O quê? Maria, você não merece nada disso. Mereço sim. As lágrimas começaram a cair. Porque tudo de ruim que acontece comigo é culpa minha. Foi culpa minha ter confiado no pai do bebê. Foi culpa minha ter fugido de casa. Foi culpa minha ter ido parar naquela fazenda. E agora vocês dois estão pagando pelas minhas escolhas. Vocês estão sofrendo por minha causa. Não estamos sofrendo por sua causa. Estamos sofrendo porque tem gente ruim no mundo que gosta de machucar os outros. Mas isso não é culpa sua. É sim. Porque se eu não tivesse aparecido na vida de vocês, vocês estariam em paz. Vocês estariam reconstruindo o casamento de vocês, vivendo a vida de vocês. Mas eu apareci e baguncei tudo. Maria, ajoelhei na frente dela e segurei as mãos dela. Você não bagunçou nada. Você salvou a gente. O quê? Você salvou a gente. Eu e a Silvana, a gente estava morto por dentro. Fazia 3 anos que a gente só existia. Não vivia. Só existia. E quando você apareceu, quando você trouxe o João Pedro para nossa vida, você nos lembrou o que é viver, o que é amar, o que é ter esperança. Mas, não tem mas. Eu apertei as mãos dela. Você não é um fardo, Maria. Você é uma bênção. E eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 semanas. Não sei se a gente vai ganhar ou perder. Mas eu sei uma coisa. A gente não vai desistir de você. Nunca. Entendeu? Nunca. Ela começou a soluçar e se jogou nos meus braços. Obrigada. Ela chorou. Obrigada, obrigada, obrigada. Segurei ela enquanto ela chorava e senti algo apertar no meu peito, porque aquela menina tinha se tornado minha filha e eu faria qualquer coisa para protegê-la, qualquer coisa. Na 3ª semana recebemos uma ligação. Era a doutora Luciana. Ricardo, tenho novidades. Meu coração disparou. Que tipo de novidades? Boas. A perícia técnica nos documentos apresentados pelo coronel Josias foi concluída e descobriram irregularidades. Que tipo de irregularidades? Várias. Notas fiscais com datas inconsistentes, assinaturas falsificadas,
recibos com valores alterados, o suficiente para levantar sérias dúvidas sobre a veracidade das alegações dele. Isso quer dizer que temos uma chance real de ganhar, mas não é garantido. O juiz ainda pode decidir de qualquer forma. Por isso quero que vocês estejam preparados para qualquer resultado. A gente vai estar. Ótimo. A decisão sai daqui a uma semana. Vou avisar assim que souber. Desliguei e contei para Silvana e Maria. Pela primeira vez em semanas, Maria sorriu. Um sorriso verdadeiro. A gente vai ganhar, ela disse. Vamos, Silvana repetiu. E naquele momento eu acreditei. Os 7 dias seguintes passaram numa mistura de ansiedade e esperança. A casa voltou a ter vida. Maria voltou a conversar, a rir, a fazer planos. Falava sobre o que ia fazer quando tudo acabasse, sobre onde ia morar, sobre que trabalho ia procurar, sobre como ia criar o João Pedro. Silvana ouvia e sorria, mas uma noite, quando estávamos deitados, ela me disse: Ricardo, e se ela quiser ir embora, quando tudo acabar? O que você quer dizer? Maria é jovem, tem a vida toda pela frente. Ela não vai querer ficar aqui para sempre morando com a gente. E se ela quiser, você aceitaria? Claro, essa casa é grande, tem espaço para ela e para o bebê. Silvana ficou quieta por um momento. Depois disse: eu gostaria que ela ficasse, para sempre. Eu também. Mas a gente não pode prender ela aqui só porque a gente quer. A gente tem que deixar ela escolher. Vamos deixar. Mas acho que ela vai escolher ficar. Pelo menos por um tempo. Espero que sim. Silvana encostou a cabeça no meu peito. Porque eu não sei se consigo me despedir dela agora. E do bebê, nosso João Pedro. Não é nosso filho, Silvana. Eu sei, mas parece que é. Será que é errado sentir isso? Não, não é errado. Beijei a testa dela. É humano. No 29º dia, a ligação chegou. Era meio-dia, eu estava no quintal consertando o telhado do galpão. Silvana veio correndo, o celular na mão. Ricardo, é a doutora Luciana. Desci da escada e peguei o telefone. Alô? Ricardo? Acabei de sair do fórum. Tenho a decisão. Meu coração quase parou. E vocês ganharam. O mundo parou. O quê? Ganharam. O juiz rejeitou a acusação. Considerou as provas do coronel Josias insuficientes e suspeitas. Maria foi inocentada de todas as acusações. Ela está livre. Livre? Repeti sem acreditar. Livre, completamente. E tem mais. O juiz abriu uma investigação contra o coronel Josias por falsidade ideológica e cárcere privado. Ele pode ser preso. Meu Deus! Vocês venceram, Ricardo. Venceram. Desliguei o telefone. Olhei para Silvana, ela me olhou de volta, os olhos arregalados. A gente ganhou, sussurrei. E ela gritou. Gritou de alegria, de alívio, de felicidade. Me abraçou, pulou, chorou, riu, tudo ao mesmo tempo. A gente ganhou! A gente ganhou! Maria apareceu na porta, o bebê no colo, assustada. O que foi? O que aconteceu? A gente ganhou, Maria! Silvana correu até ela e a abraçou. Você foi inocentada! Você está livre! Maria ficou paralisada. Depois começou a tremer. As pernas fraquejaram. Eu corri e segurei ela antes que caísse. É verdade? Ela sussurrou. É verdade mesmo? É verdade. Você está livre. Você e o João Pedro. Ninguém vai tirar ele de você. Ninguém. E então Maria desabou. Chorou como eu nunca vi ninguém chorar. Chorou de alívio, de exaustão, de gratidão. Chorou por tudo que tinha passado, por tudo que tinha sobrevivido. E a gente chorou junto. Ali, no quintal, sob o sol de meio-dia, os 3 abraçados com o bebê entre nós, a gente chorou e sentiu algo que não sentíamos há muito tempo. Paz. Os meses seguintes foram de reconstrução. Maria ficou. Não porque a gente pediu, mas porque ela quis. Vocês são minha família, ela disse uma noite. Eu não tenho para onde ir. E mesmo que tivesse, eu não ia querer ir. Eu quero ficar aqui, com vocês, se vocês deixarem. Claro que deixamos, Silvana respondeu, os olhos brilhando. Essa é sua casa agora. E foi. Maria arrumou um emprego numa padaria da cidade.
Acordava cedo, levava o João Pedro para Silvana cuidar e voltava no fim da tarde, juntava dinheiro, fazia planos, mas sempre voltava para casa, para nossa casa. Silvana voltou a viver. Os olhos brilhavam, o sorriso era constante. Passava o dia cuidando do João Pedro, cantando para ele, contando histórias, e à noite me abraçava e dizia: obrigada. Por quê? Por ter trazido ela para mim, por ter me dado uma segunda chance de ser mãe. Ela não é nossa filha, Silvana. Eu sei, mas no meu coração ela é. E o João Pedro também. E não tem nada de errado nisso. Ela tinha razão. E eu continuei dirigindo. Mas agora era diferente. A estrada não era mais fuga, era só trabalho. Porque eu sabia que no fim de cada viagem tinha uma casa me esperando. Uma família me esperando, e isso fazia toda a diferença. Um ano depois, numa tarde de outubro, estávamos todos na varanda. Silvana segurava o João Pedro, agora com 1 ano e 3 meses, gordinho, risonho, cheio de vida. Maria estava sentada ao lado dela, rindo de alguma história que Silvana contava. Eu estava no degrau, tomando café, olhando aquela cena. Ricardo? Maria me chamou. Sim. Eu tenho uma notícia. Que notícia? Eu tô grávida. O silêncio caiu. Silvana arregalou os olhos. O quê? Tô grávida? De 3 meses. Mas, como? Quem? Maria sorriu. O Henrique, o veterinário que conheci na cidade. A gente tá namorando faz 6 meses. E aconteceu. E ele sabe? Sabe. E tá feliz. Quer casar comigo. Quer assumir o João Pedro também. Maria... Silvana segurou a mão dela. Isso é maravilhoso, eu sei, mas eu tô com medo de novo, com medo de tudo dar errado, com medo de não conseguir. Você vai conseguir, eu disse, porque você não tá sozinha, a gente tá aqui, sempre vai estar, sempre. Maria me olhou, sempre. Ela sorriu, e depois de um momento, disse, eu quero que vocês sejam os padrinhos do João Pedro e desse bebê que tá vindo. Vocês aceitam? Silvana começou a chorar. Claro que aceitamos. E eu também chorei, porque naquele momento eu entendi. Entendi que a vida não era sobre o que a gente perdia. Era sobre o que a gente ganhava no meio da perda. Era sobre as pessoas que apareciam quando tudo parecia perdido. Era sobre as famílias que a gente construía com quem ficava no caminho. Era sobre segundas chances. E amor. Sempre amor. 2 anos depois, a casa estava cheia. Maria tinha casado com Henrique. Moravam numa casinha pequena na cidade, mas vinham todo fim de semana. Traziam o João Pedro, agora com 3 anos, falante, esperto, cheio de energia. E a Helena, a filha mais nova, com 1 ano, gordinha, risonha. Silvana era a avó oficial. Cuidava, mimava, estragava e era feliz. Mais feliz do que eu jamais tinha visto. Eu tinha largado a estrada, vendia o caminhão e comprara um pedaço de terra ao lado da fazenda. Plantava milho, feijão, mandioca, trabalho duro, mas honesto, e no fim do dia voltava para casa, para minha casa, onde Silvana me esperava com o jantar pronto e um sorriso no rosto, onde Maria e as crianças vinham nos visitar, onde a vida acontecia. Numa noite, sentado na varanda, olhando as estrelas, Silvana veio e sentou ao meu lado. No que você está pensando? Ela perguntou. Em tudo. Em como a vida muda. Em como 3 anos atrás eu estava completamente perdido. E agora? E agora? E agora eu encontrei o caminho. Qual caminho? O caminho de casa. O caminho de volta para você. O caminho de volta para a vida. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Obrigada por não ter desistido. Obrigada a você por ter me esperado. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo os grilos, sentindo a brisa suave da noite. E no bolso da minha camisa senti o peso de algo. Peguei. Era o pingente dourado com o nome João Pedro. Maria tinha me dado, meses atrás. Guarda para mim, ela disse, para quando eu precisar lembrar de onde vim e de quem me salvou. Olhei para o pingente brilhando sob a luz da lua e sorri,
porque aquele pingente não era mais símbolo de morte, era símbolo de vida, de recomeço, de milagre, de amor. Passaram-se anos, o João Pedro cresceu, virou um menino esperto, cheio de sonhos, a Helena também. E Maria teve mais um filho, um menino que chamou de Ricardo, em minha homenagem. Chorei quando ela me contou, chorei como um bebê, porque era a prova de que tudo tinha valido a pena. Tudo, a dor, a luta, a espera, o medo, a fé, tudo. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada longa, cheia de curvas, de buracos, de tempestades, mas também cheia de luz, de encontros que mudaram tudo, de pessoas que apareceram quando eu mais precisava, de milagres disfarçados de coincidência. E entendo que a vida não é sobre destinos, é sobre escolhas, a escolha de parar, a escolha de ajudar, a escolha de amar, a escolha de recomeçar. Naquele dia, 3 anos atrás, quando vi uma menina grávida sendo feita de escrava no meio de uma fazenda perdida, eu poderia ter seguido em frente, poderia ter ignorado, poderia ter fingido que não era comigo, mas não fiz isso. Parei, e ao parar, salvei ela. Mas a verdade é que ela me salvou primeiro, salvou a mim, salvou a Silvana, salvou nosso casamento, salvou nossa vida. E nos deu a maior dádiva que alguém pode receber, uma segunda chance. E é por isso que hoje, quando acordo de manhã e vejo o sol nascendo por trás das árvores, quando ouço o riso das crianças brincando no quintal, quando sinto o abraço de Silvana, quando vejo Maria sorrindo com a família dela, eu agradeço. Agradeço por aquele dia, por aquela estrada, por aquele encontro, por aquele pingente, por aquele nome, João Pedro, o nome que era dor e se tornou esperança, o nome que era fim e se tornou começo, o nome que era morte e se tornou vida. E quando as pessoas me perguntam se eu acredito em milagres, eu respondo, sim, eu acredito, porque eu vivi um e continuo vivendo todos os dias na fazenda Santa Rita, onde um caminhoneiro solitário encontrou uma menina grávida sendo feita de escrava, e onde os dois encontraram algo maior do que eles mesmos. Encontraram amor, encontraram família, encontraram a razão de viver. Fim. Mensagem final. Às vezes, os milagres não vêm embrulhados em papel dourado. Vêm sujos de barro, molhados de lágrimas, marcados por cicatrizes. Mas são milagres mesmo assim, porque nos transformam, nos curam, nos lembram que mesmo nas estradas mais solitárias, mesmo nas noites mais escuras, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. Basta a gente ter coragem de parar, de olhar, de estender a mão e de acreditar que o amor, no fim, sempre vence.